Retornamos, caríssimos estudantes, caríssimos professores, e agora para a gente fazer aquela revisão do que falamos no primeiro bloco da aula, não é isso? Exatamente, a gente falou muito sobre imagem corporal, a gente falou aí dos TDCs. Lembra o que significa? Com certeza você lembra, você anotou, você fez um mapa mental, você fez um mapa ilustrado, você fez um mapa aí para lembrar suas ideias, né? Você registrou tudo isso. E isso é muito bom, gente. Depois lembrem-se de enviar para mim que eu vou querer acompanhar vocês. Coloca aqui do ladinho assim, ó, e tira aquela foto super linda, maravilhosa de você. Manda para mim para eu te conhecer também, tá bom? É isso aí. Então, bora lá ver o que a gente conversou nessa aula. Estamos na segunda parte, na aula 5.2, exatamente. E nessa aula nós falamos, né, sobre imagem corporal e atividade física, gente. Nessa imagem corporal que a gente constrói, que a gente vivencia, né, caríssimo estudante, aí quando a gente se olha no espelho, né? Ela tá ligada aí a essa construção psicológica multidimensional e ela vai envolver a minha percepção corporal, o meu comportamento corporal e também a minha atitude com relação aí ao meu corpo. Essa percepção que eu tenho, gente, ela pode ser positiva, como ela pode ser negativa. Ela pode me trazer uma aceitação, ela pode me trazer uma satisfação, como o reverso também, né? Posso ter uma negação, pode ser uma insatisfação, uma distorção, um transtorno alimentar, né? E essa bola de neve pode ir crescendo aí. Tudo bem? Muito bem, caríssimos. O que mais que nós vimos? Nós vimos aí que tem muito da questão da perda da autoestima. Tem muito a ver com a perca da autoconfiança. Tem também a ver com a insatisfação desse corpo, né, ao se revelar ao mundo. E pode trazer atitudes drásticas, como o quê? Dietas restritivas, cirurgias plásticas, exercício físico de forma excessiva e o consumo, gente, o consumo aí de anabolizantes, correto? Muito bem. E tudo isso a gente nada mais, nada menos está falando sobre os TDCs, transtornos dismórficos corporais. A imagem que eu vejo no espelho não é a imagem que eu gostaria de ver. E aí, de alguma forma, eu vou me punir. Então, esse é que é o perigo, esse é que é o risco, né? Sair do limite, né? O excesso lá, aquela historinha que eu falei para vocês da água. Tudo em excesso faz mal, inclusive água, né? Então, se você começar a observar, você já vai entender muito bem sobre isso. A gente falou aí que a atividade física sistematizada, ela pode ser aí um grande contribuinte aí para melhorar aí essa sua percepção ou a percepção dessa outra pessoa em relação ao seu aspecto psicológico, né? Vai melhorar a sua autoestima, a sua autoimagem. E aí pode se utilizar de quê? De programas de exercícios que vão englobar desde flexibilidade, trabalhar força, principalmente, gente, a questão da força. Né? Venham batendo na mesma tecla, façam exercícios de força, tenham o hábito de trabalhar exercícios de força. Mas quando eu falo exercício de força, não é no trabalho de vocês que vocês exercem no dia a dia, não. Lá na fazenda, lá no sítio, lá no comércio, na sua casa, erguendo uma coisa de um lado para o outro. Não. Isso aí vai ser, você vai conseguir realizar todas essas atividades se os teus músculos estiverem fortalecidos. Certo? Isso aí é uma construção a longo prazo, a vida toda, tá bom? Esse é um carinho especial que a gente tem sobre nós mesmos. E aí, preferencialmente, né, pode se utilizar aí de atividades em grupos, trabalhando aí com exercícios aeróbicos, com intensidade moderada, né? Um sorriso vai se abrir, você vai se sentir mais motivado. Então, o exercício físico pode auxiliar aí, né? Nesse campo, ok? E que tipo de exercícios que pode ser recomendados aí? A hidroginástica, a natação, a caminhada, a bicicleta, o pilates, tá bom?
Muito bem. Então, nós fizemos aí essa nossa revisão, bem rapidinha, só para você recordar aí do que falamos nessa aula toda. Você vai olhar sempre os materiais que você foi anotando ali, as pesquisas, né? A prof sempre traz aí sugestões de materiais para vocês estarem ouvindo, assistindo, lendo, anotando, tudo isso para poder juntar mais informações e você fundamentar o seu conhecimento, ok? Muito bem. Agora a gente vai dar a vinheta e fazer a correção dos exercícios. Então, bora lá! Muito bem, caríssimos! Bora verificar aí que atividades que a Prof. Iris lançou aí para vocês e quais foram as suas respostas, se elas bateram aí, né? Se encaixaram aí com tudo que a gente conversou, ok? Então, nós temos aí as nossas atividades. Vamos ler a nossa primeira questão? Quero todo mundo junto comigo em alto e bom som, ok? Quero ouvir aqui na capital a voz de cada um de vocês, de Extrema Vilhena, no 5, no 4, no 3, no 2, 1. O transtorno dismórfico corporal, TDC, caracteriza-se por uma preocupação obsessiva com defeitos imaginários na aparência física, em comunidades isoladas, de sitiantes, a escassez de equipes de saúde mental interdisciplinares limita o manejo clínico desse transtorno. Nesse horizonte, a educação física escolar surge como um espaço central de intervenção, exigindo um planejamento que evite transformar a prática em um gatilho de ansiedade e automonitoramento. Que interessante isso daqui, né? Essa análise, né, gente? O que está se referindo? Está se referindo a nossas aulas, né? Conhecimento é poder. E se conhecimento é poder, a gente vai utilizar esse poder e vai aplicá-lo. Então, vamos ver o que pede a nossa questão número 1. Para que a prática de atividades físicas atue de forma positiva no aspecto psicológico de estudantes com indicativos de TDC, nessas comunidades, o planejamento pedagógico deve priorizar exercícios que... Vamos pensar aí. Vocês são agora auxiliares ajudantes da Prof. Iris, nesse quesito. E aí, quando a Prof. Iris está lá planejando as aulas dela e pensando nos estudantes que ela tem, ela vai priorizar o que de exercício? Vamos lá? Vamos pensar? Letra A. Exercícios que utilizem espelhos e recursos reflexivos constantes para que o jovem enfrente diretamente as suas distorções perceptivas de forma isolada. Será que essa é uma boa estratégia? Letra B. Foquem na mensuração semanal de perímetros corporais e composição de gordura, com métrica de superação da baixa autoestima. Letra C. Estimulem a competição individual de alto rendimento para canalizar a obsessão estética em busca de performance motora. Letra D. Valorizem dinâmicas coletivas com intensidade moderada, focando na autopercepção e na socialização em detrimento do rendimento estético. E letra E. Isolem o estudante em treinamentos resistidos, exaustivos, de força para acelerar as modificações
plásticas e corrigir as falhas apontadas. Então tá. Falei para vocês que vocês são os meus auxiliares aqui, certo? Muito bem. Então, se vocês vão ser meus auxiliares aqui e a Prof. Iris está fazendo aqui um planejamento para aula para vocês, para áreas de difícil acesso, né? Dentro da nossa realidade. Será que a Prof. Iris, ela vai se utilizar de exercícios e práticas aí que utilizem o espelho de forma constante para que se enfrente aí esse medo, esse pavor? Constante. Não, né, gente? Letra B aqui falou da mensuração semanal. Se a gente falou da aula para não ficar se cobrando com frequência, então a gente já descarta também a letra B. Na letra C aqui, falou da competição individual aí, de pensar no alto rendimento. Nada disso, né, gente? De performance motora. Não, calma. A gente tem diversos níveis aqui de habilidades, né, de competências motoras aqui, de percepção com relação ao exercício físico. Então não dá para colocar no mesmo nível padrão. A gente já viu isso em outra aula, né? E letra D, que valorizem dinâmicas coletivas. Boa. Que tenha uma intensidade moderada. Muito bom. Que seja focada aí na autopercepção. Não preciso que o outro me aponte o dedo dizendo como que está o meu corpo. E sim, eu tenho o espelho em casa, sim, eu tenho essa percepção de como está e tenho essa noção do que precisa melhorar. E claro que eu vou participar de atividades que socializem e que possam me trazer um melhor rendimento estético também. Então, essa é uma boa resposta? Essa é uma boa resposta. E por que não, Prof. Iris, a letra E? Isolar vocês num treinamento de muita força, né, que vai sugar vocês aí, para que vocês modifiquem o corpo de uma vez só. Será que esse é o interesse de vocês? Será que esse é o meu interesse? Não, né, gente? Então, a nossa resposta correta aqui é a letra D. Então, quando a Prof. Iris pensa em práticas para vocês, seja no momento exercite-se, que é só 5 minutinhos, ou seja no momento interativo dos 15 minutos, ela vai sempre priorizar aí atividades que vocês consigam trabalhar de forma mais coletiva, que vocês possam ter a participação dos amigos, que vocês possam ter a participação dos familiares, que vocês possam reunir a galera da escola. Entendeu agora a dinâmica das nossas aulas? É exatamente isso. Agora bora para a questão de número 2. E na questão de número 2, eu quero todos vocês junto comigo também, tá? 3, 2, 1. A anorexia nervosa é um distúrbio caracterizado pela recusa de alimentar e pelo medo mórbido de ganhar peso. No ambiente das comunidades quilombolas e ribeirinhas, onde a alimentação ela carrega um significado histórico de partilha coletiva e também de resistência contra a insegurança alimentar, o comportamento restritivo e o exercício compulsivo adotados pelo jovem frequentemente passam despercebidos, atrasando a identificação dos sinais de alerta. A questão pede o seguinte, vamos analisar aqui juntinhos. Meus queridos e lindos, maravilhosos estudantes. Nas aulas de educação física, voltadas para a saúde comunitária, nessas regiões aí rurais, a identificação precoce da evolução da anorexia nervosa em adolescentes deve se basear na observação direta de sinais clínicos e também de comportamentos, né, combinados aí, tais o quê? Tais como? E aí é onde eu entro com a parceria com o professor que está aí junto com vocês, com a professora que está aí junto com vocês, a professora presencial. A professora ministrante aqui se auxilia com o professor, com a professora presencial aí e a gente começa a observar vocês. Se a gente percebe algum cenário que não está harmônico, que não está legal, que tem alguma
coisa que não está se encaixando, a gente vai buscar, né, soluções. Ok? E aí, nesse sentido, já que a gente fez todas essas observações, que sinais clínicos e comportamentais que são combinados que a gente vai estar observando aí, gente? Quais serão? Vamos lá. Letra A. Aumento súbito da força muscular explosiva. Manutenção rigorosa do ciclo menstrual e busca por dietas baseadas em pastilhas festivas. Letra B. Desenvolvimento de comportamento purgativos coletivos, hipertrofia muscular rápida e satisfação expressa com as mudanças morfológicas. Letra C. Descalcificação dentária perceptível, perda constante de peso, exercícios físicos compulsivos e isolamento, negação dos riscos da saúde. Letra D. Ganho expressivo de massa magra por retenção hídrica, busca por alimentos ultraprocessados urbanos e classificação de peso ideal. E letra E. Preferência exclusiva por modalidades aquáticas de lazer, aumento da autoconfiança social e aceitação imediata das orientações dos professores. Letra A, letra B, C, D ou E, gente? Olha só, o que nos chama a atenção aqui é a descalcificação dentária perceptível, uma perda aí constante, né? Abrupta aí do peso, exercícios físicos de forma compulsiva, isolamento, negação dos riscos de saúde. Então é isso que nos chama a atenção, que nos traz esse alerta aí e deve também chamar de vocês, tá bom? Algum parente, algum amigo, algum conhecido, isso também deve ser dado a devida atenção. Questão de número 3 diz o seguinte: a vigorexia ou dismorfia muscular caracteriza-se por uma preocupação patológica de não ser forte ou musculoso o suficiente, sendo mais comum em homens. Em comunidades tradicionais de difícil acesso, o isolamento geográfico e a falta de fiscalização rígida podem facilitar o ingresso e o consumo indiscriminado de esteroides, anabolizantes e suplementos sem procedência por jovens que buscam alteração corporal a todo custo. Já pensou? O que a questão quer, Profires? Então tá. Diante desse cenário todo, né? Diante dessa vulnerabilidade desses jovens, a modificação corporal induzida pela vigorexia, lembra? Músculo em excesso. A ação pedagógica da educação física escolar deve desconstruir essa prática, demonstrando que o consumo dessas substâncias e o treinamento sem orientação vão trazer algum dano, né? Vão gerar alguma coisa. O que vai ser? Letra A. Benefícios exclusivos de condicionamento cardiorrespiratório ao longo prazo a partir de dietas hiperproteicas de subsistência. Letra B. Riscos severos à integridade orgânica agravados pela falta de monitoramento médico preventivo e interdisciplinar na região. Letra C. Melhora na coordenação motora fina necessária para atividades tradicionais da colheita, da caça e da pesca artesanal. Letra D. Reversão espontânea das distorções da autoimagem e alinhamento automático com ritmos naturais do meio ambiente rústico. E letra E. Eliminação completa de quadros depressivos adjacentes por meio de alcance mecânico imediato do formato corporal desejado. E aí, caríssimos, qual vai ser? O que vai gerar? A, B, C, D ou E? Resposta correta, letra B.
riscos severos aí à integridade orgânica, agravados pela falta de monitoramento médico, preventivo e interdisciplinar na região que a gente está mencionando, ok? E para a gente fechar essa nossa conversa, a última questão aqui, que é uma questão discursiva, que diz o seguinte: o processo evolutivo da anorexia e da bulimia envolve fatores de predisposição e de vulnerabilidade, como a baixa autoestima, o perfeccionismo e as cobranças sociais. Nessas condições, os distúrbios alimentares fazem com que o alimento ele deixe de ser ingerido para o equilíbrio orgânico, gerando severos riscos de desnutrição e danos à saúde. Nas comunidades rurais e de sitiantes, o isolamento geográfico dificulta o acesso a tratamentos clínicos integrados. Diante disso, a educação física escolar precisa intervir de forma pedagógica e imediata ao notar os primeiros sinais de alerta. Então, nós, enquanto professores, enquanto equipe pedagógica, a gente vai estar sempre observando vocês, caríssimos estudantes. Observando se a saúde de vocês está boa, né? Como que está o comportamento de vocês. E aí, olha só, com base no texto, agora vocês vão citar 2 sinais clínicos ou de comportamentos, né? Comportamentais, que indicam aí a evolução desses distúrbios e explicar qual é o papel inicial do professor de educação física, da professora de educação física, ou do professor também aí que está presente com vocês, ao identificar um problema em uma comunidade aí isolada, tá? Então, vocês vão apontar aqui esses sinais. E aí, você colocou lá como resposta: sinais de alerta, perda constante de peso, exercícios físicos compulsivos, recusa, horror fóbico, né? Aquele medo horrível, aquela negação aos riscos à saúde, danos físicos que está visível, né? Como desgaste dentário, a ausência de menstruação, né? Isso aí são pontos interessantes a chamar a nossa atenção. E o nosso papel aqui, enquanto professores, é atuar no aspecto, né? Ajudar nesse aspecto psicológico aí e indicar para vocês, orientar vocês para que vocês modifiquem essa prática aí dos exercícios de intensidade moderada, o foco na autoimagem, interrompendo aí a autocobrança estética e orientando vocês e a família a buscar uma rede de apoio que tenha disponível nos postos de saúde da região que vocês moram aí, certo? Muito bem. Fechando essa nossa conversa que foi, topíssima, falando aí mais uma vez sobre a imagem que a gente carrega. Deixo para vocês aí mais um material que eu construí para vocês. Olha só, esse material diz respeito aí à aula 5, que é a imagem corporal da atividade física, tá? Assistam, acompanhem esse material, ele tá lá no meu canal também, curtam, compartilhem aí com seus familiares e amigos. E também aproximem-se desse artigo, leiam, busquem aí mais informações aí que vai somar com tudo isso que a gente conversou, ok? E para fechar nossa aula, a Prof. Iris sempre deixa uma mensagem muito boa aqui para vocês, que diz o seguinte, olha só, o seu corpo, né, o nosso momento do Pratique Mais aqui, o seu corpo aqui, ele é uma ferramenta de movimento, de descoberta. Então, gente, respeite, cuide dele, divirta-se através aí da atividade física. Para quê? Para a saúde, para você ter diversão, para você se sentir desafiado e para você trabalhar força, gente. É isso aí. Tem prática para vocês realizarem e eu estou aguardando vocês nessas práticas, ok? Tchau, tchau!